Olá, meu nome é Gabriel Gouveia, sou emergencista pediátrico, diarista e preceptor do Hospital Infantil João Paulo II, da rede FEMIG e do Hospital Metropolitano Odilon Berres. Não tenho conflito de interesses com o conteúdo desta aula e não recebo nenhum tipo de financiamento da indústria. O objetivo desta aula é organizar o modelo mental de uma abordagem prática das pneumonias adquiridas em comunidades no pronto-socorro. As condutas diagnósticas e terapêuticas expostas nesta aula estão baseadas nas evidências disponíveis nos protocolos clínicos colaborativos do Sistema Único de Saúde de Belo Horizonte e podem ser acessados nos links da descrição deste vídeo. Antes de entrarmos na condução clínica da pneumonia, vamos relembrar alguns conceitos fisiopatológicos. Uma pneumonia é o resultado de um processo inflamatório do parênquima pulmonar. Após o insulto aos tecidos alveolares intersticiais, uma intensa reação inflamatória leva a edema intersticial complexo e, posteriormente, extravasamentos de líquido exudativo para o interior dos alvéolos, reduzindo a troca gasosa e levando à hipoxemia e redução da complacência pulmonar, diminuindo a capacidade ventilatória. O processo inflamatório se manifesta como febre em quase todos os casos e pode ser complicada com síndrome de resposta inflamatória sistêmica, choque e disfunção orgânica múltipla. É a causa de morte mais incidente em menores de 5 anos fora do período neonatal e os principais mecanismos de óbito são falência respiratória e choque séptico. O mecanismo mais comum de insulto pulmonar é através de um agente infeccioso, bacteriano ou viral. Vamos considerar que a pneumonia infecciosa é adquirida em comunidade se o diagnóstico for realizado em até 48 horas da admissão hospitalar. Nos próximos minutos, irei dividir a abordagem em como realizar a avaliação sistematizada, como confirmar o diagnóstico, o fluxo de ações para o atendimento de acordo com a gravidade e como conduzir situações especiais. Antes mesmo de tocar o paciente, devemos ficar atentos ao estado de consciência, padrão respiratório e sinais de comprometimento circulatório, como cianose, palidez e outras alterações evidentes de coloração da pele, guiando a avaliação primária, organizada por sistemas, e, além disso, aspectos da história e da anamnese direcionada podem ajudar a diferenciar a pneumonia de outras infecções e ajudar no diagnóstico de complicações e possíveis individualizações do tratamento. As apresentações clínicas das pneumonias são muito variadas, e é um diagnóstico diferencial que temos que ter em mente para vários diagnósticos sindrômicos, daqueles que encontramos no pronto-socorro, como a falência respiratória ou cardiorrespiratória, associada ou não ao choque. Outras apresentações preocupantes são o desconforto respiratório e a síndrome influenza-like, ou síndrome respiratória aguda grave. Outras apresentações menos graves são a febre sem foco aparente e as crises de sibilância torácica febris. Na avaliação da via aérea, podemos encontrar sinais de gravidade, como a gemência expiratória, indicando uma tentativa de resposta fisiológica de manter a pressão aumentada em vias aéreas. Secreção nasal é um achado inespecífico, mas frequente, e manobras de desobstrução, como lavagem com soro fisiológico e aspiração, podem melhorar muito a função ventilatória em lactentes jovens. Estridor inspiratório é um achado incomum e, neste caso, devemos pensar em outras doenças que causam obstrução de via aérea superior, como a laringite, ou CRUP, aspiração de corpo estranho e a epiglotite, que atualmente é rara, mas tem alta letalidade se diagnosticada tardiamente. O comprometimento respiratório é o achado mais marcante das pneumonias. Pode se manifestar como uma apneia, mais comum em recém-nascidos e lactentes jovens, ou como sinal de falência respiratória. Podemos encontrar sinais de esforço respiratório, como retrações subcostais, intercostais e de fúrcula, batimento de aletas nasais e balanço tóraco-abdominal. Já a taquipneia sem esforço é o achado mais comum de todos. Um exame físico cuidadoso pode encontrar expansibilidade assimétrica, menor no pulmão acometido, e a saturimetria de pulso menor que 94% é um sinal de alarme, e requer oxigenoterapia quando menor que 90%. Crepitações localizadas, sibilos, som bronquial e entrada de ar reduzida podem estar presentes também e auxiliar no diagnóstico. Só que a maior parte dos pacientes tem achados inespecíficos e devemos manter a mente aberta para diagnósticos diferenciais, como crise de sibilância recorrente,
cardiopatia congênita ou adquirida, trauma e acidose metabólica. Na avaliação do sistema circulatório, devemos buscar ativamente sinais de comprometimento hemodinâmico, como taquicardia e hiperdinamismo, como sinais de resposta inflamatória sistêmica ou para compensar a oferta de oxigênio reduzida. A pressão pode estar aumentada como resposta inicial à redução do débito cardíaco ou reduzida em caso de hipoxemia grave ou fase terminal do choque, indicando risco de parada cardiorrespiratória iminente. Por isso, devemos pensar também em foco pulmonar em caso de admissão por sepse ou choque séptico. Crianças pequenas podem estar desidratadas devido ao aumento das perdas insensíveis pela taquipneia e pela febre, ou por baixa ingesta mesmo. Em caso de comprometimento cardiovascular, temos ainda que diferenciar cardiopatias, anafilaxia e trauma. O estado de consciência pode estar comprometido por hipoxemia e hipercarbia. A hipoglicemia pode estar presente por baixa ingesta e aumento da demanda celular. A febre deve ser tratada prontamente, reduzindo o consumo de oxigênio. Devemos ter cuidado com a dor abdominal, que pode mimetizar um abdômen agudo. Toda a roupa deve ser removida em busca de lesões. Sufusões hemorrágicas e púrpura fúmina são sinais de gravidade, de choque e de coagulação intravascular disseminada. Podemos também encontrar porta de entrada sugerindo estafilococcia. Exantema maculopapular sugere etiologia viral, mas pode estar presente em infecções por bactérias atípicas. Na história, esperamos uma evolução aguda, menor que uma semana geralmente, febre, geralmente alta, acima de 39 graus Celsius, e é um marcador importante de infecção bacteriana invasiva. E a tosse também é muito frequente. Dor torácica é um achado muito específico, mas incomum, e não pode ser avaliado em crianças em fase pré-verbal. A recusa alimentar é comum e devemos avaliar se a ingesta é suficiente em todas as consultas. O estado vacinal deve ser avaliado sempre e ajuda a guiar decisões terapêuticas. A gente precisa perguntar ativamente sobre fatores de risco de mau prognóstico, como pneumopatias crônicas, imunossupressão com destaque para o uso crônico de corticoides sistêmicos e prematuridade. Mesmo um bom exame clínico pode ser insuficiente para definir o diagnóstico ou etiologia das pneumonias, e geralmente é necessário utilizar ferramentas diagnósticas adicionais. E por que isso? O diagnóstico clínico de pneumonia está sujeito a uma alta taxa de erros. A Organização Mundial de Saúde orienta a fazer o diagnóstico de pneumonia pela presença de taquipneia associada à tosse ou dificuldade para respirar. Se utilizarmos este critério no nosso meio, a cada 100 crianças suspeitas, teremos 22 crianças utilizando antibióticos sem necessidade e deixaremos 10 crianças sem tratamento. Se combinarmos outros achados, como febre, tosse e taquicardia, reduzimos a quantidade de falsos positivos para 9 casos a cada 100 crianças, mas reduzimos muito pouco a quantidade de crianças com pneumonia sem diagnóstico. Um grande problema é que a qualidade da evidência para este conjunto de achados é muito baixa devido ao alto risco de viés e imprecisão dos resultados. Uma ferramenta que está cada vez mais disponível devido ao aumento da portabilidade é o ultrassom à beira-leito. Com o ultrassom, é possível reduzir o número de falsos negativos a um caso a cada 100 crianças avaliadas. Os estudos mostram ainda uma taxa de falsos positivos de 6 a cada 100 crianças examinadas. Mas este dado pode estar superestimado, porque a referência padrão foi a radiografia de tórax. Estudos em adultos mostram que a radiografia de tórax tem desempenho pior para a visualização de consolidações que o ultrassom pulmonar quando comparados com a tomografia de tórax. Além de ser um método de imagem livre de radiação, o ultrassom pode estar imediatamente disponível nos serviços equipados com a máquina, reduzindo o tempo para a obtenção de imagem quando a gente compara com o raio-x. Em ambiente hospitalar, reduz a necessidade de radiografias em 38%. Cuidado que examinadores inexperientes têm uma taxa de falsos negativos 5 vezes maior, mas a curva de aprendizado é rápida, exigindo pelo menos 25 exames com supervisão. No ultrassom, as consolidações aparecem como órgão sólido, devido ao preenchimento alveolar com líquido, e a presença de broncograma aerodinâmico nos brônquios e bronquíolos terminais dentro da consolidação.
Na periferia da consolidação, em pneumonias em estágio inicial, podemos detectar a presença de linhas B, que são essas linhas verticais, parecendo com uma cauda de cometa, partindo da linha pleural. Este artefato surge com o edema intersticial, que na pneumonia é inflamatório, né, e apresenta-se de forma assimétrica quando comparado com outro pulmão. Derrame pleural pode ser detectado como uma faixa anecoica separando a pleura parietal e a pleura visceral, com consolidação pulmonar subjacente. A radiografia de tórax ainda é o teste mais amplamente disponível e conhecido. O aumento da densidade pulmonar devido ao acúmulo de líquido leva à opacidade radiográfica clássica. Consolidações podem aparecer ainda com opacidades irregulares de distribuição peribrônquica e infiltrados intersticiais. A interpretação radiológica sozinha não é suficiente para definir agentes etiológicos, e a imagem deve ser integrada com outros achados. Enquanto consolidações clássicas podem estar associadas à co-infecção viral, infiltrados intersticiais podem ser sinais iniciais de infecção bacteriana, ou mesmo sugerir uma disseminação estafilocócica hematogênica. Outro achado que sugere infecção estafilocócica é a presença de pneumatoceles. Sabemos que os vírus são os agentes etiológicos mais comuns das pneumonias, especialmente em crianças menores de 5 anos. Diferenciar os quadros pode ser bem difícil no dia a dia. O score de pneumonia bacteriana pode ajudar nesses casos. O BPS utiliza como fatores diagnósticos a temperatura maior que 39 graus, contando 3 pontos, idade maior que 9 meses com 2 pontos, e achados da radiografia de tórax como característica e localização do infiltrado, presença de derrame pleural, abscessos, bolhas, pneumatoceles e atelectasias. A radiografia pode adicionar até 7 pontos ou subtrair 3 pontos. Pontuação maior ou igual a 4 pontos sugere etiologia bacteriana. Caso a pontuação esteja entre 1 e 3 pontos, o hemograma pode ser útil, adicionando até 3 pontos se houver neutrofilia e granulócitos imaturos. Utilizando o ponto de corte de 4 pontos, a taxa de falsos negativos é próxima de 0%, enquanto que os falsos positivos serão em torno de 5 a cada 100 crianças testadas. O objetivo deste score é excluir pneumonia bacteriana com uma qualidade de evidência alta. Podemos dizer, com moderada confiança, que a utilização do BPS como apoio à decisão clínica pode levar a uma redução absoluta do uso de antibacterianos de 36%. Leucograma e marcadores inflamatórios não devem ser realizados de rotina, pois não há pontos de corte definidores e nem evidências que isoladamente possam mudar a condução dos pacientes. Seu uso deve ser individualizado e, preferencialmente, em pacientes com indicação de internação hospitalar. A contagem total de leucócitos maior que 20.000 pode aumentar a suspeição de pneumonia em crianças sem foco aparente para a febre. E, como dito anteriormente, está indicado em crianças com score BPS entre 1 e 3 pontos. Hemoculturas são pouco úteis, mesmo em pacientes internados. A taxa de positividade é muito baixa e a taxa de contaminação é 4 vezes maior. Devemos reservar para os casos que precisem de cuidados intensivos. Considere realizar teste rápido para influenza em pacientes graves. E durante a pandemia de Covid-19, testes para SARS-CoV-2 são mandatórios para crianças com indicação de internação hospitalar. E agora eu vou falar sobre como alinhar o nível de cuidado de acordo com a apresentação clínica e a gravidade. Vamos considerar o quadro não complicado quando não houver desconforto respiratório, saturação maior que 94% e a capacidade de ingerir líquidos e medicamentos preservada. Caso a etiologia viral seja mais provável, apenas medidas de suporte são necessárias. Em caso de suspeita de pneumonia bacteriana, oferecer antibiótico oral por 5 dias. Se não tiver nenhum obstáculo para acesso aos serviços de saúde ou situação de fragilidade social preocupante, o tratamento pode ser realizado em casa, mas deve ser garantida uma reavaliação clínica entre 48 e 72 horas. O quadro deve ser considerado potencialmente grave em caso de desconforto respiratório, hipoxemia, via oral comprometida, suspeita de patógenos mais virulentos como estafilococos e hemófilos, menor que 6 meses de idade, paciente já em falha de tratamento ou segmento ambulatorial impossível ou ainda imunossupressão.
A oxigenoterapia suplementar está indicada para manter a saturação maior que 90% e deve-se rastrear e tratar complicações, como derrames pleurais, abscessos e pneumotórax. Considerar hidratação venosa ou nutrição enteral se necessário, e o uso de antimicrobianos pode ser oral se a criança estiver estável. Mas o antibiótico parenteral é uma melhor opção se a criança estiver instável, recusando medicação oral ou se tem complicações. Todos estes casos devem ser manejados inicialmente em ambiente hospitalar até apresentar sinais de melhora clínica. Devemos admitir diretamente na sala de emergência as crianças que apresentarem sinais de quadro crítico, como gemência, esforço respiratório, cianose, rebaixamento de consciência ou sinais de má perfusão. Estes pacientes devem ter a abertura de via aérea otimizada através de posicionamento adequado e aspiração de secreções. E a oxigenação deve ser escalonada para garantir boa oxigenação com conforto. Oxigênio por máscara não reinalante com reservatório deve ser oferecido inicialmente para todos os casos graves. E, em caso de resposta insatisfatória, considerar catéter nasal de alto fluxo ou ventilação não invasiva. Caso a criança mantenha sinais de insuficiência respiratória após suporte ventilatório ou apresente sinais de falência respiratória, você deve realizar intubação orotraqueal em sequência rápida e utilizando aspiração em sistema fechado. A estratégia de ventilação mecânica deve ser protetora, considerando uma mecânica pulmonar de baixa complacência, com PEP mais alta e volume corrente de alvo baixo. Realizar a drenagem torácica se tiver derrame pleural volumoso, com efeito de massa. Em caso de instabilidade hemodinâmica, realizar ressuscitação volêmica e drogas vasoativas de acordo com as diretrizes para choque séptico. Prefira antibióticos de amplo espectro, como a ceftriaxona, e encaminhe essa criança para a UTI em momento oportuno, sem atrasar medidas avançadas de suporte. Para finalizar, vou falar sobre algumas situações especiais. A amoxicilina é a primeira opção de tratamento para casos não complicados. Pode ser usada na dose de 90 mg por quilo, de 12 em 12 horas, e o tratamento pode durar 5 dias, com eficácia semelhante a tratamentos mais longos. O clavulanato deve ser associado em caso de vacinação incompleta para hemófilos, suspeita de estafilococcia ou falha de tratamento. A amoxicilina na dose de 90, usada de 8 a 8 horas, é eficaz para o tratamento do pneumococo de resistência intermediária, mas não deve ser usada de rotina para casos não complicados. As cefalosporinas de terceira geração devem ser reservadas para pacientes críticos. O oseltamivir pode ser utilizado em crianças graves, com teste positivo para influenza. E macrolídeos podem ser úteis em maiores de 5 anos em caso de clínica sugestiva de germe atípico. Então, nos maiores de 5 anos, a incidência cai drasticamente. Os sintomas podem ser mais sutis, com menor comprometimento respiratório. Os vírus ainda são responsáveis por até 60% dos casos, mas a incidência diminui progressivamente com a idade. O micoplasma pode ser o agente causador em até 40% dos casos, e o pneumococo é mais frequente em crianças não vacinadas e mais novas. Iniciar o tratamento com amoxicilina ou macrolídeo são opções igualmente aceitáveis. Considere o macrolídeo como primeira opção em caso de quadros abruptos, manifestações extrapulmonares, crepitações e sibilos difusos. Pneumonia intersticial e vacinação adequada para pneumococo também podem ser um sinal de maior frequência de micoplasma. Caso opte por um macrolídeo, prefira a azitromicina por ser mais barata, posologia mais segura e tratamento mais curto de 3 a 5 dias. Devemos lembrar da pneumonia por Chlamydia trachomatis como diagnóstico diferencial em lactentes menores de 3 meses. A infecção é adquirida no canal de parto de mães com infecção sintomática. História de conjuntivite tardia com início de 5 a 14 dias após o parto é um fator de alta predição etiológica. E a evolução é lenta e os sinais clínicos de pneumonia podem aparecer só a partir da 4ª semana de vida. A febre é muito rara e essa doença é conhecida também como pneumonia febril do lactente. Pode apresentar tosse paroxística, crepitações difusas e hipoxemia. A radiografia tem achados inespecíficos, podendo ser confundida com pneumonia viral ou bronquiolite. O leucograma geralmente é normal ou apresenta eosinofilia.
Para fazer o diagnóstico, precisamos de alto grau de suspeição e os fatores de risco são os achados mais específicos. O tratamento específico é com azitromicina em dose dobrada de 20 mg por quilo por 3 dias e o prognóstico é bom com o tratamento. O derrame pleural é a complicação pulmonar mais comum e deve ser suspeitado em casos de febre persistente, apesar de tratamento adequado, e em todas as crianças com falha de tratamento. A opção por tratamento conservador ou drenagem depende da profundidade do derrame, presença de septações ou empiema e, eventualmente, pode ser guiada por análise bioquímica do líquido pleural. A utilização de fibrinólise ou videotoracoscopia para derrames complexos varia de acordo com a experiência do serviço e são igualmente aceitáveis como primeira opção. Então, antes de terminar, vamos recapitular os pontos principais. Realizar abordagem sistematizada para todos os níveis de gravidade. Os critérios da OMS são inaceitavelmente inacurados para ambientes com recursos. Exames de imagem devem ser realizados quando disponíveis em pacientes com febre alta ou persistente, tosse e taquipneia sem outro foco definido. Ultrassom à beira do leito é uma boa alternativa para reduzir o uso de radiação. Vírus é a principal etiologia e o uso do BPS reduz o uso de antimicrobiano em menores de 5 anos. 5 dias de amoxicilina é suficiente para pneumonia bacteriana não complicada. Exames laboratoriais têm utilidade muito limitada e não devem ser utilizados de rotina. Considerar a associação de clavulanato em pacientes graves, falha terapêutica, sinais de doença estafilocócica, vacinação incompleta para hemófilos influenza B. Individualizar o uso de amoxicilina e azitromicina em maiores de 5 anos. Muito obrigado pela atenção e agradeço a todo mundo que participou da elaboração deste protocolo. Até a próxima.